todos os detalhes. Vou trazer tudo de forma rápida, breve, bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Para se inscrever é aqui embaixo no canal. E logo de cara, dando início aqui, sem enrolação, direto. Urgentíssimo, gente, tá? Tragédia na Câmara. Veja o comentário aqui em cima, ó. Petista foi atropelado. Mais uma vez, Maurício Marcon, sem dó e nem piedade, atropelou petista, passador de pano pro Lula. Vejam só. Só para responder sobre os grandes empresários do Brasil. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós precisamos debater isso com outro olhar, para não ficarmos sempre defendendo o interesse de gente grande. O Lula, inclusive, recebeu uma placa esses dias de um dos maiores corruptos empresários do Brasil, né? Emílio Odebrecht. O senhor deve conhecer. Então é muito no discurso que não gosta de grandes empresários, mas recebe até presente de bandido, foi condenado, fez delação, devolveu o dinheiro e recebe um animal silvestre. Corte rápido. Sobre os impostos que não foram aumentados para os pobres. O governo do presidente Lula, de fato, aumentou o imposto dos super ricos, de offshore, para garantir que a classe média e os mais pobres paguem menos. Mas é burro! Eu não sei se taxa das blusinhas, se milionário compra produto de $20, ou de $10, de $5. Me parece que os ricos não compram. Caralho, o maluco é brabo. Reoneração também dos combustíveis e derivados. Claro que no governo do PT o pobre não pode andar de carro, né? Você tem que andar de burro, provavelmente, e daí não vai ter esse tipo de imposto. Então é só colocar aqui rapidamente na IAC, tu já acha um monte de imposto que foi aumentado para os pobres. Então é mais do que uma ladainha que a gente ouve dioturnamente aqui no Congresso Nacional. É a mesma ladainha, qualquer petista que você ouvir vai falar a mesma coisa. Aí você dá um Google, vai na IAC e você desmente de uma forma bem rápida. Gente do céu, meu Deus do céu, bateu forte aqui, hein, no petista. O Maurício Marcon bateu forte no petista que tentou passar pano pro Lula, tentou defender o Lula. Lula, gente, ele é indefensável. E o Maurício Marcon é imparável, ninguém para esse homem. O que ele pode fazer, ele vem e expõe as lorotas e as mentiras do Lula. E eu faço questão de repostar para que todos vocês vejam. Trago a prova para vocês. Por que eu sempre falo que o Lula é um câncer para o Brasil? Por causa disso aqui. Aí vem os lulistas do Lula para tentar livrar a barra do Lula para divulgar mentira, fake news, né? Vamos lá, porque tem mais. Saiu aqui, gente, tá? No UOL, prisão de ministros do STF vai chegar. Quem disse isso? O delegado, senador e o relator, né, da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, gente, tá? Isso aqui é o que eu chamo de briga de cachorro grande. É o senador Alessandro Vieira versus Gilmar Mendes, decano do STF. Vamos lá. O senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, disse ter certeza que a prisão de ministros do STF vai chegar nesta ou nas próximas legislaturas. Segundo ele, só depende dos senadores terem coragem para agir. E para que isso aconteça, precisamos de um novo Senado Federal. Tá aqui. Ele disse o seguinte, ó: se essa legislatura se findar agora neste ano e não tiver a coragem, a independência para fazer seu trabalho, ela será substituída, fortemente alterada nas eleições de outubro. Aí virá uma nova leva de senadores e senadoras que será testada. É um teste mesmo. Enfrentar isso não é qualquer um que enfrenta. Enfrentar os ministros do STF realmente não é qualquer um que enfrenta, gente. Tem que ter muito culhão, tem que ter muita coragem. Principalmente que agora ficou comum, né? As ameaças veladas. Vocês não viram que o ministro Dias Toffoli, o recado que ele mandou? Tomem cuidado, ó! Cuidado, que atacar a instituição, o STF, pode deixá-lo inelegível. Segundo jornalistas, eles interpretaram isso como uma grave ameaça contra parlamentares. Aí, em seguida, o Alessandro Vieira concedeu uma entrevista, ele fez questão de dar aqui essa pancada nos ministros. Prisão de ministros do STF vai chegar. Pode
Pode ser que não seja nessa legislatura. Tá findando, tá terminando. Mas na próxima, quem sabe? E agora, gente, Lula entrou em desespero. Lula está em completo desespero, gente. O Lula não supera o que o governo dos Estados Unidos fez com a Polícia Federal do Lula, com o Andrei Rodrigues do Lula. Meu Deus do céu, gente. PF terá reunião com os Estados Unidos hoje para saber por que soltaram Alexandre Ramagem. O governo Lula, o Lula, eles estão desesperados. Por quê? Resumindo, o governo Lula, a PF do Lula, quer saber por que o governo Donald Trump humilhou o governo Lula. Que foi isso que aconteceu. Ao soltar o Ramagem, o governo Trump humilhou a PF do Lula. E agora eles querem reunião com o governo dos Estados Unidos para saber por que ele humilhou o Lula. É o desespero, gente. Reúnem hoje à tarde com oficiais do Serviço de Imigração e Alfândega americano, o ICE, para falar sobre a soltura de Alexandre Ramagem. O ex-deputado federal, vocês se lembram, foi preso na segunda-feira nos Estados Unidos por questões migratórias, e o Túlio Amâncio, que está ao vivo com a gente aqui no Conexão mais uma vez, apurou o que deve ser posto à mesa nesse encontro. Túlio, boa tarde. Quer colocar aqui? Oi, Colombo, boa tarde a você, as meninas e a todo mundo que está com a gente. Olha, vai de fato acontecer essa reunião da Polícia Federal com integrantes do ICE, justamente, essa reunião já estava marcada, na verdade. Era uma tentativa da PF convencer as autoridades norte-americanas a extraditar o Ramagem aqui para o Brasil, já que ele é condenado a mais de 15 anos por tentativa de golpe de Estado. Ficou uma dúvida se ia rolar mesmo essa reunião depois que Ramagem foi solto, mas vai, segundo a Polícia Federal, o encontro está marcado mesmo, vai acontecer e vai ser a oportunidade da PF saber os motivos, né? Por que Ramagem foi solto? Porque oficialmente a Polícia Federal nem chegou a ser informada, apesar de a PF afirmar que é um trabalho de cooperação que acabou culminando na prisão do Alexandre Ramagem. Brasília, porque agentes da Polícia Federal... Gente, o nome disso é desespero, gente. Lula, informação que a gente tem de bastidor, porque a gente fica sabendo, a gente tem contato ali com alguns parlamentares, a gente fica sabendo, gente, tá? E o Lula tá furioso, porque ele disse agora em entrevista recente que o Ramagem ia ser extraditado, que uma cooperação da Polícia Federal dele com o ICE do governo Trump. O Ramagem foi preso por causa do suposto golpe Tabajara e que ele iria ser enviado para cumprir pena aqui no Brasil. Só que o Lula se ferrou e se lascou e ainda, para piorar, saiu humilhado pela cúpula do governo Trump, gente, tá? Inclusive o Eduardo Bolsonaro fez questão de publicar na rede social dele agradecendo o governo Trump, agradecendo o Marco Rubio, agradecendo todas as pessoas que em conjunto lutaram para a liberdade de Alexandre Ramagem, que tinha muito esquerdista aqui no Brasil, youtubers, influencers, jornalistas, todo mundo comemorando, gente, que ele ia ser extraditado, que ele ia ser mandado de volta para o Brasil. E assim, gente, isso que dá a contar com o ovo da galinha, né? O Lula comemorou antes da hora, né, gente, tá? Essa é a frase correta. E agora, gente, bomba pra cima de Lulinha. Gente, a investigação envolvendo Lulinha tá a todo vapor, tá? Sim, está a todo vapor. E parece que tá vindo uma bomba contra o Lulinha. Agora é que o Lula dá um infarto fulminante. Vejam só. Nós temos muitas evidências que o Lulinha, sim, faz e fazia, né, até antes, e não sei se faz ainda, mas temos histórico de que ele usa da influência dele do pai para fazer um tráfico de influência dentro do Congresso, dentro das instituições. Inclusive a Roberta Lucindinger, que é essa amiga do Lulinha, que também está envolvida nisso, dizendo que ela tinha ali as informações em e-mails trocados pegos aí pela Polícia Federal, pelas investigações, dizendo que eles abriam fluxo pro Careca, porque o Careca queria ter trânsito aberto dentro da Anvisa. Isso é um tráfico de influência, para colocar ali a cannabis, para aplicar toda essa medicina terapêutica aí, que ele queria fazer. Por que o governo sente essa necessidade de pressionar pelo arquivamento? Afinal, inocente não precisa, né,
de lobby para ser inocentado, né, Constantino? A gente sabe que de inocente Lulinha não tem nada, né? Não, ele é reincidente, né? Ele saiu de monitor de zoológico, sei lá se ele limpava esterco de elefante, não sei bem o que ele fazia, para milionário, né, que vendeu uma empresa de game, a GameCore, para a Oi, né? E logo depois o seu pai, coincidentemente, como acontece normalmente em Brasília, né, mudou a Lei Geral de Telecomunicações para que a Oi pudesse comprar a Brasil Telecom, né? Então são as coincidências que acontecem e o Lulinha aprendeu desde cedo com o pai. Tudo nessa história, né, é hipocrisia pura. Primeiro, vamos lembrar que o Lula fez um discurso que chamou o seu filho para conversar, como que fosse assim, para cobrar, né, e disse: se você fez alguma coisa errada nesse caso aí do INSS, você vai pagar por isso. Querendo bancar uma figura intransigente com um mal feito, com corrupção. Logo quem, né? Logo quem? Justamente a inspiração, né, do Lulinha, o herói do Lulinha, né, porque escândalo de corrupção é com o Lula mesmo. Aí, essa conversa já é totalmente fantasiosa, ninguém acredita nisso, não é crível, porque qualquer um pergunta, tá, e o que o filho respondeu? A pergunta natural quando ele conta isso, né? O filho falou o quê, porra? E ele não diz. Então é óbvio que a conversa não existiu. Se existiu alguma conversa entre ambos sobre o caso do INSS, deve ter sido num tom bem diferente. Porra, filho, não acredito que tu deixou rastro, deixa de ser imbecil, aprende as coisas melhor que o papai, deve ter sido mais assim, né? Agora, a CPMI do INSS, que fez um brilhante trabalho aí, com a relatoria do deputado Alfredo Gaspar, um trabalho sério, um relatório que tem base, né, robusta para indiciar o Lulinha, né? Ele mesmo admitiu que coisas foram pagas ali, viagens e tudo, pelo careca do INSS, né? É óbvio que isso vai respingar no governo Lula no ano de eleição. É óbvio, né? Até porque é inevitável, já está respingando, e isso explica a rejeição altíssima do Lula, além da economia, das atrapalhadas geopolíticas, porque os escândalos de corrupção voltaram a dominar as páginas de política no Brasil. A gente ficou 4 anos tendo que ver que o perigo era um presidente importunar uma baleia. Agora a gente voltou a ver bilhão para cá, bilhão para lá, velhinho idoso sem aposentadoria porque larápios montaram um esquema de desvio. Agora a coisa mudou, né? Banco Master, o Daniel Vorcaro talvez devolva em 10 anos 40 bilhões de reais. As coisas mudaram, né, com o governo Lula, por que será? Então é óbvio que eles vão tentar abafar. Então vamos lá, recapitulando. O PT foi contra a CPMI do INSS, depois tentou controlar a CPMI, aí por uma bobeada que eles deram, a presidência caiu com o Carlos Viana e a relatoria com o Alfredo Gaspar, e eles ficaram desesperados. Aí o trabalho da CPMI foi um trabalho sério e chegou ao Lulinha. Aí eles fizeram de tudo para os seus companheiros do Supremo rejeitarem a prorrogação da CPMI, por 8-2 eles conseguiram, e agora, segundo a reportagem, está rolando pressão direta do governo Lula para que a Polícia Federal não continue investigando o filho protegido do Lula. Não é coincidência, nada disso, é óbvio, né? Com certeza, não é coincidência. Agora, Karina, existe alguma pressão institucional? Qual que é a sua visão sobre isso? Sobre o André Mendonça, né? Sobre o ministro, para que o caso não avance em pleno ano eleitoral? Porque a gente sabe da pressão que o ministro André Mendonça tem sofrido, né? Por estar aí à frente dessas grandes investigações, né? Pois é, mas o problema é que essas investigações não chegam nem no André Mendonça, não deu tempo, né, ainda, porque a CPMI foi enterrada e nós vimos a festa que a ala petista fez, porque aquela foto tirada ali durante o enterro, o funeral da CPI vai ser imortalizada na história do país, porque ali nós vimos toda a ala petista militante, Paulo Pimenta, Lindenberg, esse povo fazendo L, enquanto estava sendo soterrada uma investigação completamente séria conduzida pelo Alfredo Gaspar, que foi assim exemplar nessa condução dessa CPI, trazendo realmente um relatório, uma investigação profunda, coisa que não víamos há muito tempo. E também com tecnicidade, porque faz parte. Alfredo Gaspar foi promotor público, ele conhece muito bem do crime organizado, trabalhou com crime organizado há muitos anos e ele sabe onde ele estava se metendo. Tanto é que a Soraya Tronic e o Lindenberg Faria fizeram uma acusação para enterrar isso daí, acusando ele de algo inóbil, algo sujo, e isso demonstra o lamaçal que é o PT, onde eles estão envolvidos nesse pântano terrível, né? Agora, eles não têm interesse nenhum que essa investigação vá adiante. Nós temos muitas evidências que o Lulinha, sim, faz e fazia, né, até antes, e não sei se faz ainda, mas temos histórico de que ele usa da influência dele do pai para fazer um tráfico de influência dentro do Congresso, dentro das instituições. Inclusive a Roberta Lusinger, que é essa amiga do Lulinha, que também está envolvida nisso, dizendo que ela tinha ali as informações em e-mails trocados, pegos ali pela Polícia Federal.
pelas investigações, dizendo que eles abriam um fluxo para o Careca, porque o Careca queria ter trânsito aberto dentro da Anvisa. Isso é um tráfico de influência, para colocar ali a cannabis, para aplicar toda essa medicina terapêutica aí, que ele queria fazer. E é um lobby, ele é um lobista, né, o Lulinha. E obviamente o Lulinha não faz o lobby de graça. Ele abre as portas do Planalto, aproveita do pai dele, que é o presidente da República, aproveita de todas as influências que ele obtém naquele momento e usa disso para ganhar dinheiro. Tanto é que não vive mais nem no Brasil, vive na Espanha. Inclusive tem relatos que ele se encontrou aí um mês atrás ou 2, que foi visto na Espanha em um bar junto com o filho de Fidel Castro. Então ele articula, sim, toda essa movimentação nos bastidores. Ele não é nada inocente e é por isso que essa ala petista militante está desesperada para tentar barrar as investigações e que não venha nada à tona, até porque é ano de eleição. É ano de eleição, tudo que eles não querem são escândalos. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal, junto com essa ala congressista militante, vem fazendo esse consórcio STF-PT, justamente para barrar essas investigações e para que nada venha à tona. Então, o André Mendonça ali, uma andorinha não faz verão. Ele trabalha através da tecnicidade, ele recebe uma pressão muito grande, ele é uma pessoa que vem conduzindo os processos com garantismo que ninguém usou até aqui, porque nenhum desses ministros foram garantistas, e nós vimos isso durante o suposto golpe do 8 de janeiro, que eles foram completamente justicialistas. Então, esse justicialismo faz parte da Suprema Corte Brasileira. André Mendonça conduz com tecnicidade e garantismo, mas a tecnicidade e o garantismo, minha gente, não funciona em uma ditadura. Então, obviamente, pressões acontecem, ele cede muitas pressões, porque sabe que também existem ameaças por todos os lados, e não é fácil lidar nesse Brasil no meio, no antro dessa corja, e é justamente essa corja que tem que ser eliminada de todas as cadeiras das nossas instituições. Tem que ter uma varredura dessas pessoas que ocupam e usurparam das instituições para fazer lobby, corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Essas pessoas têm que ser cuspidas da política brasileira, porque o Brasil não pode se tornar refém de um regime como o lulopetismo, que continua sendo um câncer para a população brasileira e para todo o Brasil. Isso tem que acabar imediatamente. Tá aí, gente, tá lá repetindo aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Realmente o Lula, o PT, é um câncer para o Brasil. A gente precisa ficar livre dessa corja, se Deus quiser, para todo sempre, né? E agora esse próximo pleito eleitoral vai ser um divisor de águas para o Brasil. Lembrem-se da frase do Bolsonaro: me deem 50% do Congresso Nacional que eu mudo o destino do Brasil. E voltando aqui à questão, vocês viram aqui jornalista Rodrigo Constantino e o Bradock Show expondo, né, gente? Sim, o governo Lula tá enlouquecido, pedindo para que a Polícia Federal arquive tranque tudo, fecha tudo, qualquer tipo de investigação contra o Lulinha, arquiva tudo, acaba com tudo, porque isso pode respingar no Lula, que tá aí louco para continuar enterrando e destruindo o Brasil, como ele fez aí, né? O Lula e o PT fizeram por quase 20 anos, gente, tá? Desespero tomou conta do Lula. Lula tá enlouquecido para que seja arquivado as investigações contra o Lulinha, que tá sujando a imagem do Lula. Falando em sujando a imagem do Lula, gente, eu fico impressionada do quanto o Lula gosta de um bandindim. É um ditado que a gente usa aqui em Minas Gerais. Bandindim, gente, tá? Porque assim, se é foragido, a gente interpreta que é bandindim, né? Olha só isso aqui, gente, tá? O tipo de gente que faz campanha pro Lula, que pede voto pro Lula, que faz o L. Esse aqui, gente, tá? Segundo aí o Eduardo Bolsonaro, eu já vi o Eduardo Bolsonaro falando sobre esse youtuber aqui, tiktoker, né? Ele tem página em todas as redes sociais. Gente, se brincar, você abre a gaveta aí da sua casa, sai esse cidadão aqui de lá de dentro, porque ele tá em todo canto. Todas as redes sociais, ele tá lá para proteger, para atacar o Bolsonaro, para atacar o Flávio Bolsonaro, para passar pano pro Lula, porque é para isso que ele serve. E segundo Eduardo Bolsonaro, não é fala minha, gente, tá? Eu já vi o Eduardo Bolsonaro falando sobre esse cidadão aqui várias vezes. Segundo Eduardo Bolsonaro, esse aqui é o maior divulgador de fake news da internet no que diz respeito a proteger o Lula. Esse aqui
é o maior divulgador de fake news, segundo o Eduardo Bolsonaro. Foragido da justiça, influenciador petista quer ser deputado federal. Parece que no último pleito eleitoral ele tentou, mas parece que ele levou uma rasteira ali do PT, do Lula. Parece que eles não ajudaram muito ele lá naquela época, não. E agora ele está tentando de novo. Acho que ele não entendeu o recado, né? Mas vamos lá. Segundo aqui a informação, é esse aqui que está aqui na sua tela, ó. Tiago dos Reis anunciou por meio de redes sociais que é pré-candidato. Ele acumula mais de 15 processos. É esse tipo de gente que faz campanha pro Lula. O Lula gosta de um bandidinho, porque o dono da Choquei, que fez campanha pro Lula, né, através da Janja, tá lá, preso. Esse aqui tá foragido. O Lula tá bem de bajulador, né, de aliado. Meu Deus do céu. O influenciador petista Tiago dos Reis anunciou que é pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores em São Paulo, né? Mesmo sendo considerado foragido da justiça. Então ele é foragido e quer se candidatar? Pode isso, Arnaldo? Em publicação nas redes sociais, ele pediu apoio e incentivou os seguidores a comentar e compartilhar o anúncio. Posso contar com o seu apoio, indagou. Tá aqui, gente, ó. Atenção! Para tudo, Brasil! Confirmo que sou pré-candidato a deputado federal pelo PT São Paulo. É, gente, tá? Será que dessa vez vai? Porque da última vez ele levou um chutinho na bunda do PT, né? Inclusive, na época, ele ficou assim, chateado. Ai, gente, não sei o que aconteceu. Parece que aconteceu um errinho lá e parece que não foi homologado, não sei o que. Ele deu uma explicaçãozinha lá. Na época, eu até vi, porque esse vídeo dele viralizou, dele choramingando as pitangas, porque parece que não deu certo lá a inscrição dele. Então, desde 2022, há um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pelo Conselho Nacional de Justiça. Tiago dos Reis responde a 15 processos que podem somar cerca de 440, quase meio milhão em indenização, meu Deus. A justiça já tentou notificá-lo, né, em ao menos 11 endereços sem sucesso. O influenciador já chegou a afirmar que mora no México. Em uma das ações, ele foi processado pelo empresário Luciano Hang por fake news, né? A justiça determinou busca em órgãos públicos e empresas na tentativa de localizá-lo. Tiago dos Reis também acumula uma longa lista de fake news, dando jus ao que o próprio Eduardo Bolsonaro imputa contra ele, que é um dos maiores divulgadores de fake news da internet. Um dos processos contra Tiago dos Reis ocorre em segredo de justiça. Ele é acusado pelo próprio pai. De deixá-lo em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. O mandado consta no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Meu Deus do céu, gente. Então o cara tem contra ele mandado de prisão. Ele pode ser preso. Parece que o cara é foragido da justiça. Diz que é candidato. Vamos supor, e se vencer? Meu Deus do céu. Agora tá explicado por que o PT não quis ele da última vez. Não adianta, o cara vai lá, se elege, como é que vai ocupar o cargo? Como é que vai para Brasília trabalhar, sendo que o cara é foragido? Agora deu para entender por que no pleito de 2022 o PT deu uma enxotada, deu um supetão na bunda dele e falou, aqui não. Agora tá explicado, gente, tá? Vamos supor que o PT vai lá, né, ajuda, ele vai lá, ganha os votos, porque realmente ele tem muitos seguidores, né, tem muitos seguidores, tem visualização expressiva, vai que ganha. Como que o cara vai pegar o cargo? Aí o cara pega o cargo, vai preso, fica feio pra quem? Pro Lula, do PT. Agora tá explicado por que o Lula deu um pé na bunda dele da última eleição, né? Pessoal, vocês estão trabalhando muito? Tem que trabalhar mais, tem que pagar muito imposto para pagar isso aqui, ó. As gastanças do Lula, gente. O Lula não cansa, né? Tá explicado por que o Brasil paga
o imposto, que o Brasil é o país que mais paga imposto no mundo, né? O Brasil é o país que paga o maior imposto do mundo, praticamente. Mas tem que pagar muito imposto mesmo, né? Para bancar isso aqui, ó. Lula inicia viagem com 15 ministros à Europa. E tudo isso aqui é nós que vamos pagar. Parece até uma despedida, né, gente? O Lula tá vendo que tá perdendo as pesquisas. Eu acho que é uma espécie de despedida, né, do Lula da presidência. Tipo assim, bando de ministros inúteis. Graças a vocês, ao trabalho porco de vocês, eu não vou conseguir me eleger. Então vamos despedir, né? Vamos despedir com uma viagem à Europa? Vamos, é o povo que vai pagar. É, gente, em tom de despedida, Lula leva a sua trupe de incompetentes à Europa. Lamentavelmente, nós é que vamos pagar por tudo isso. E agora, gente, as últimas, na verdade, última atualização sobre o estado de saúde de Mário Frias, que foi internado às pressas, gente, tá? Após passar mal. Como está Mário Frias hoje? Deputado fala pela primeira vez após internação na UTI. Recentemente eu trouxe a notícia para vocês que o nosso guerreiro foi hospitalizado às pressas, em hospital. Teve que fazer procedimento. Ele que lá em 2022, né, parece que tinha dado um problema também na saúde. E agora está aqui a última atualização. Nesta quinta-feira, o deputado federal Mário Frias se manifestou publicamente pela primeira vez, desde que foi internado na unidade de terapia intensiva na UTI do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, há 2 dias. Assim que ele foi internado, eu trouxe a notícia aqui para vocês e essa aqui é uma atualização. Muita gente perguntou, Fabiana, como é que tá o Mário Frias? A gente precisa desse guerreiro, precisa dele na luta, na batalha. Tá aqui. Segundo o boletim médico, ele foi admitido devido a uma obstrução de vasos sanguíneos na região abdominal. Diante de dores intensas, passou por uma cirurgia de desobstrução, né, na mesma data da internação, permanecendo no hospital para ser observado. Por volta de meio-dia desta quinta, o parlamentar fez sua primeira publicação sobre o ocorrido. Em suas redes sociais, ele divulgou fotos suas ainda em um ambiente hospitalar ao lado da esposa com mensagens sobre fé e religião. Para informação, vou trazer aqui o vídeo do Alexandre Ramagem, tá? Após a sua soltura nos Estados Unidos, ele se pronunciou pela primeira vez. Aqui essa é a primeira vez que o Alexandre Ramagem se pronunciou sobre tudo o que aconteceu com ele nos Estados Unidos, a detenção de quebra, gente, tá? Ele simplesmente detonou o ministro Alexandre de Moraes, Lula da Silva, a PF de Lula da Silva e de quebra. Ele não teve dó, gente, tá? Ele revelou absolutamente tudo, citou todos os nomes, jogou a lama no ventilador. Bomba está vindo para cima de Alexandre de Moraes e Lula da Silva. Ele fez questão de explicar tudo nos mínimos detalhes essa primeira vez que ele se pronuncia sobre tudo o que aconteceu com ele e o que está prestes a acontecer. Brasília não dorme nesse dia de hoje. Vocês vão entender. É notícia explosiva. Detenção. Trazer para vocês como é que foi essa minha detenção, essa custódia pelas autoridades americanas. Primeiro eu quero agradecer a todos que torceram por nós, que fizeram orações, que estão do nosso lado, que é o lado da verdadeira justiça. Eu quero agradecer nominalmente ao Alan dos Santos, ao Eduardo Bolsonaro e ao Paulo Figueiredo. Agradecer também ao senador Irã, um amigo de longa data. Eles todos estavam com a Rebeca, ao lado da minha esposa, com muita força, que com muita determinação precisou de toda a ajuda para fazer chegar às autoridades americanas a regularidade da nossa permanência aqui nos Estados Unidos. Primeiro que eu fui detido por uma questão migratória, nada de trânsito. Agora, ocorre que eu entrei nos Estados Unidos em setembro do ano passado de forma perfeitamente regular. Passaporte válido, visto válido e sem condenação nenhuma. Em seguida, nós entramos com pedido de asilo, que eu e a Rebeca estudamos detalhadamente, nós cumprimos os requisitos, estamos dentro de todos os procedimentos, de todas as respectivas fases, o que nos confere o status de permanência regular nos Estados Unidos. E aqui eu venho agradecer ao governo norte-americano, da mais alta cúpula da administração Trump,
também das pessoas que já estavam cientes da nossa questão bem antes, e também aquelas pessoas que tiveram que se debruçar por ocasião dessa detenção. E aqui que foi a diferença. Com as informações que eram trazidas, eles viram claramente que não era para eu sofrer aquele procedimento, muito menos para estar preso. A minha liberação, então, acabou sendo administrativa, sem necessidade de qualquer pleito, qualquer procedimento judicial. Não houve nem pagamento de fiança, que é comum nesses casos migratórios. Ou seja, eu não apenas estou absolutamente com situação regular, como eu não estou me escondendo aqui nos Estados Unidos. Meu endereço é conhecido da administração pública americana e também das contratações privadas de serviços. Minhas filhas estão regularmente matriculadas e cursando escola pública da Flórida. Quem está demonstrando que pode estar sorrateiro aqui não sou eu. O adido da Polícia Federal que veio falar comigo de frente, que eu não tenho nada para esconder. Muito pelo contrário. Essa nossa Polícia Federal de outrora, com tanta credibilidade, se tornou o quê? Uma polícia de jagunços desse diretor-geral Andrei Rodrigues, que declarou haver uma cooperação policial internacional contra uma situação de completa regularidade. Uma vergonha de diretor-geral. Tem que ser afastado imediatamente das funções. É o mesmo que chamou os presos do 8 de janeiro de terroristas, que fez aquela fala desprezível, que iria pedir ao Guinness para computar o recorde de prisões, mas que não quer classificar facções como PCC e Comando Vermelho como terroristas. Uma vergonha. É o mesmo que estava na degustação de uísque do Vorcaro, lá em Londres, do banqueiro criminoso, que tem suas despesas de viagens pagas pelo Banco Master, que é o amigo íntimo do violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. O mesmo diretor da Polícia Federal que sofreu há pouco decisão de restrição de acesso às investigações do Master e do INSS. Uma medida que foi necessária para preservar o sigilo contra os vazamentos, para blindar as apurações contra interferências desses superiores hierárquicos. E era o Bolsonaro que queria interferir, quando já foi mais do que provado mais de uma vez o contrário. Esse diretor-geral desse governo Lula, ineficiente, cheio de compadrios, que acumula escândalos criminosos, acabaram me dando mais uma oportunidade para explicar a perseguição que é feita no Brasil. O lawfare, a farsa do golpe. E quem está preso, o presidente Bolsonaro, não tem crime nenhum, não tem nada de corrupção. E que seu filho mais velho, Flávio Bolsonaro, lidera todas as pesquisas e temos tudo para mudar o Brasil e fazê-lo grande. Eu fico aqui com a frase do Flávio, comentando a imagem do meu reencontro com a minha família. A cada vitória, a cada momento difícil superado, vemos claramente a mão de Deus nos capacitando para algo muito maior. Eu rogo aqui para que essa imagem minha, reencontrando minha família, aconteça, seja também em breve a mesma para todos os injustiçados, presos, exilados do 8 de janeiro, livres para reencontrarem suas famílias. Sairão fortes para juntos construirmos um Brasil muito melhor com a graça de Deus. Que vídeo emocionante, né, gente? Tá além de detonar, esculhambar a credibilidade do Andrei Rodrigues, né, gente? Tá? Diretor-geral do Lula, né? Da Polícia Federal do Lula. Fez questão de detonar o ministro Alexandre de Moraes. Mas que imagem linda no final, né? Dele encontrando ali sua família. Que imagem linda, gente, tá? Hoje é a primeira vez que eu vi esse vídeo. É emocionante, né, gente, tá? E o bom é que ele espera que, da mesma forma que ele está livre, ele espera o mesmo, né? Pro pessoal do 8 de janeiro, para os generais, para Jair Messias Bolsonaro, que foi condenado de forma injusta por ministros, né? Que estão aí atolados neste mar de lama de corrupção do escândalo do caso Master, gente, tá? Parece uma ironia, né? Você vê Bolsonaro e aqueles generais ser condenados por Alexandre de Moraes e alguns outros ministros que estão atolados no escândalo de corrupção referente ao Banco Master. Que bom que teve um final feliz, gente, tá? Que bom. Então,
Tomara que em breve Bolsonaro, o pessoal do Rio de Janeiro, os generais também vão ter esse mesmo final feliz que teve aqui o Alexandre Ramagem. Eu vim correndo trazer esse vídeo para vocês, porque o que eu mais recebi aqui embaixo era comento, Fabiana, e o Ramagem, pelo amor de Deus, traz notícia do Ramagem, ele tá solto, vai ser deportado, vai ficar preso, vai ficar livre. Aqui, gente, tá? O canal Fabiana Cardoso foi um dos principais canais que fez uma grande cobertura, trazendo as principais informações, e a todo instante eu tava aqui trazendo informações do Alexandre Ramagem, que graças a Deus teve um desfecho, teve um final. Feliz final não, né, gente? Na verdade a luta ainda continua, que agora a luta é para salvar o povo brasileiro desse partido das trevas e desse câncer que é o Lula para o Brasil.